Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal de PY2 Tango Kilo India. Meu nome é Marcos e pelo indicativo eu sou radioamador, tá bom? Então o que nós vamos fazer hoje é retornar, fazer um vídeo aqui para o nosso MSO 5074, que é um osciloscópio da Rigol, ou Rigol, né, em português, da linha MSO 5000, tudo bem? Então o nosso caso aqui, o nosso osciloscópio ele já está com a banda estendida instalada, né? Uma versão aqui do software original lá da Rigol. E nós vamos fazer uma medição de sinais até acima dos 350 MHz e vamos fazer a correção do sinal, tá bom? Da amplitude, é isso. Então, o nosso canal de vídeo está relacionado também a um blog, onde você vai ter um arquivo, tá bom? Você pode clicar ali, você vai ter um arquivo. Vamos lá. Isso, olha, vamos lá. Esse arquivo aqui, ó, tá bom? Medições acima da banda, além da medição de 350 MHz, tá bom? Então, vamos lá. Você tem esse arquivo, aí você vai pegar, vai até lá, vai baixar ele, tá certo? Isso. Vai abrir o PDF. E se você quiser, você pode salvar aí no seu computador, tá bom? Isso, top. Vamos lá, já está abrindo aqui. Isso, vamos lá de novo, vamos lá, opa. Isso, vamos lá, tá bom? No caso aqui eu já baixei ele no computador, já está disponível aqui, já está salvo. Já vou colocar ele aqui, tá bom? Então é isso aí. Então aqui essa é a versão inicial, né? Tudo bem? Tá lá. O nosso firmware, por enquanto, é esse aqui. É o 0001030202, tá bom? Isso, top. E vamos lá agora. Vamos falar o que está acontecendo aqui. Então, no vídeo anterior, nós fizemos as tabelas, né? E utilizando aí um gerador de RF da Rigol, o DS Delta Serra Golf 3136 Bravo traço India Quebec. E o Spectrum Analyzer, né? Romeo Sierra Alpha 5065 November. Tudo bem? Então, das especificações aqui desses instrumentos, né? Todos eles, o que nós temos aqui sobre a accuracy, que seria a precisão, tá bom? Bom, o MSO 5000, de acordo com o manual, tem a proteção tem a precisão de mais ou menos 3% no sinal que você está medindo. O DSG 3136B-IQ tem uma amplitude precisão de amplitude de menor de 0,5 dB. Ok? Por exemplo, se você tem um sinal de 10 dBm, na geração do sinal, você vai poder ter 10.5 ou 9.5. Tá bom? Nesse intervalo está dentro da tolerância. E o RA5000 tem uma tolerância, né, de uma incerteza na realidade, né, porque está medindo, de 0,3 dB, tá bom? Se você estiver medindo por exemplo, 10 dBm, vai poder ser 10,03 ou então 9,7, tá bom? É isso, dBm, é isso. Bom, a tabela já está feita, tá bom? E acontece o seguinte, a tabela, ela levou em conta o quê? A precisão dos instrumentos, o erro do operador, que fui eu que fiz as medições, né, lá no laboratório da Rigol, com o auxílio lá do Bruno, né, do engenheiro Bruno. E aí o que é que acontece? Pode ser que houve erro de medição do autor aqui, das medições, do operador. Tá bom? Então nós vamos estimar aqui que pode haver um erro de 20% da leitura nominal. Significa o seguinte, se você vai ter um sinal de 100 mV, esse sinal poderá ser 120 mV ou poderá ser 80 mV nesse intervalo. Tá bom? Isso aí é um valor máximo que eu estimo aqui que tenha dado, já tomando em conta essas tolerâncias aqui. Tá bom? Tá, okay? E também tem o que? Que nós vamos ter, na mesma situação, tem os cabos que foram utilizados, né? Conectores, tá certo? E que eles também têm atenuação. Então tudo isso influencia no resultado final. Tá certo? Bom, então esses gráficos que nós geramos, ele não substitui um instrumento de precisão de classe superior ao MSO 5000. Certamente existe osciloscópio, o MSO
que tem o BW, largura de banda de 10 GB, 5 GB, é muito superior a 350 MHz. Então, se você vai medir um sinal até 1 MHz, até 1 GHz ali, vai ser tranquilo, não vai precisar tabela de correção. Então, essa tabela aqui serve para qual? Para o MSO 5000. Então, se você tem o MSO 5000, você faz uma medição lá em 600 MHz, 100 mV, você quer saber o valor real da amplitude, você pode usar essa tabela e vai ter um valor real. Tá bom? Talvez com tolerância de 20%. Isso é extremamente bom para uso geral do osciloscópio, né? Agora, se você fazer instrumentos, utilizar em engenharia que envolva saúde pública, instrumentos de precisão, evidentemente essa medição não vai ser adequada nem o MSO 5000. Você já pode comprar um osciloscópio de topo de linha das marcas mais conhecidas do mundo aí, tá bom? Mas no caso, se você tem MSO 5000 para uso geral e uso radioamador, que é o principal aqui do nosso canal, vai ser muito bom, tá bom? Então acontece o seguinte, o sinal, esses gráficos vai servir para quê? Para um sinal senoidal, tá ok? Com baixa distorção e sem modulação. O que é? Bom, senoidal, todo mundo sabe que é uma onda senoidal, né? Senoidal, muito bem. Baixa distorção, que ele não tem ruídos no sinal, baixo ruído, que seja o mais simétrico possível, né? Seria o duty cycle, seja 50%, tá bom? E sem modulação. Então, isso aqui, não, por exemplo, se você for um sinal modulado em FM, AM, FSK ou outra coisa que for necessária aí, essa tabela não serve. Para medir, seria o sinal puro, seria o CW, né? Continuous Wave, CW, tá bom? Então, ele só vai servir para o MSO 5000, essa tabela, com o BW 350 MHz. Agora, quem tem o BW de 70, 100, 200, não vai servir, porque o BW está locado, ele está travado, correto? Aí você pode instalar aí uma atualização para você ter os 350 MHz, tá ok? E também é o seguinte, a amplitude do sinal que você vai medir, no instrumento que você vai, no aparelho que você vai medir, o sinal que você vai medir tem que ter amplitude, tem que ser superior ao nível do ruído, tá bom? Do nível do ruído do osciloscópio. Olha, eu fiz um estudo, já dei uma observada nesse assunto, para o MSO 5000, o nível de ruído é 400 microvolt RMS. Tá bom? Isso é pouco ou é muito? Olha, nessa classe de aparelho, de instrumento, de 8 bits de resolução vertical, 400 microvolts é o valor médio em geral de todos os fabricantes, entendeu? Pode ser da Tektronix, da RS, da Keysight, Siglent, é tudo nessa faixa. Geralmente você não encontra esse dado na tabela, não está bem claro essa informação, tá ok? Agora, equipamentos de mais bits, resolução vertical maior, por exemplo, 10 bits, 12 bits, 16 bits, que seja, vamos fazer isso assim, vamos pensar 12 bits. Existe um modelo da Heigl, que é o HDO 4000, que tem 18 microvolts de piso de ruído, né? Então isso vai ser muito bom para quem vai medir sinal extremamente pequenos, amplitude pequenas, tá bom? Agora, como nós temos aqui o MSO 5000, nós vamos utilizar ele para isso, né? Por exemplo, em analisadores de espectro, o que acontece? Bom, o analisador de espectro também faz as leituras de sinais em baixa amplitude, só que tem um pré-amplificador de sinal para amplificar o sinal, passar pelo LNA, né, que tem o ruído interno, né, intrínseco ao circuito eletrônico, e depois atenua o sinal para fazer a medição. Então consegue fazer aí uma medição de baixa amplitude, tá bom? É isso. Então vamos lá. Então, para outros modelos aqui de DSO, MSO, da marca do fabricante Rigol ou de outros fabricantes, vai ser necessário carregar ou fazer uma tabela de resposta à frequência também, tá bom? Então essa tabela não serve para um outro osciloscópio, é para esse aqui, tá bom? Então, para não ter coisas erradas, tá bom? É isso. Bom, nós já vimos lá no vídeo anterior, né, e no PDF, que a frequência de corte, no caso aqui, seria 620 MHz, né? Seria 620 MHz, onde teria
a atenuação de 3 dB do sinal, tá bom? Que equivale a 70,7% do sinal, tá bom? É isso aí. E o ganho de voltagem, né? Ou seria o GV, seria a atenuação, no caso, né? Ele é 0 dB até nós medimos aqui até 450 MHz. Isso aqui é uma resposta do MSO 5000, é uma resposta gaussiana. É isso aí. O que é? Ele é plano, depois cai lentamente. Existe um outro tipo de circuito, que não é o caso, né? Que a resposta não é tão plana aqui, e aqui onde faz a queda, ele faz abruptamente, né? Uma queda abrupta. Então, mas no caso aqui não é o caso. Nós não temos a resposta plana, é a resposta gaussiana. Tudo bem? Isso aí, vamos lá. Então já sabemos esses pontos críticos aqui, 450 MHz, 620 MHz. Tá bom? Então nós fizemos uma tabela lá até 2 GHz, 2.4 GHz, e funcionou muito bem. Fizemos uma tabela e a tabela está lá. Tá bom? No caso anterior, né, como é que foi feito? Nós fizemos nós temos um gerador de sinal aqui, que é o DG3136B, né, e que está assim aqui. E ele gerou o sinal, nós colocamos aqui no RCA 5000, e nós fizemos a caracterização do cabo de sinal, que seria esse cabo aqui, que foi utilizado, né, esse aqui. Muito bem. E aí o que é que acontece? Nós usamos esse cabo já com atenuação, colocando aqui, para fazer leitura no MSO 5000. Então, no caso, né, para poder chegar a menos 10 dBm aqui no MSO, no RCA 5000, nós precisamos gerar menos 8,7 dBm, que é uma amplitude um pouco maior, e essa queda de amplitude foi feita no cabo, tá bom? É incontrolável, no cabo. Existem cabos melhores, mais caros e outras coisas mais, né? E nós não temos esse cabo por enquanto, porque não usamos ele por enquanto, tá bom? Então, no caso aqui, nós geramos 867 dBm para poder chegar a menos 10 dBm lá. É isso. Vamos lá. Tá vendo? Menos 10 dBm. Nós saímos lá com 867 e chegamos com 10 dBm. Então, com esse cabo, nós fizemos a tabela. Tá bom? Fizemos uma tabela perfeitamente. Tá? Muito bem. Tabela. Tá aí no PDF, vocês vão poder ver. E aí, tem os gráficos. Então, o que acontece? Nós fizemos a plotagem do gráfico. E gráfico aqui é um gráfico semelhante a gráfico de Bode, só que é feito na marra, feito, como em português, na marra, né? Em outra língua poderia ser assim, feito na mão, fazendo cálculos mesmos, né? Feito preenchendo, é isso aí, tá bom? Bom, aí o que está? Abaixo de 400 MHz, até 450 seria 0 dB. Então, 0 dB, a tensão de saída igual de entrada seria índice de correção, fator de correção, correction factor, de 1.00. Acima de 450, vai mudando, tá certo? Então, por exemplo, nós temos uma medida aqui em 500 MHz, 510 MHz, colocamos nos pontos, todos os pontos, né, de acordo com a tabela, e deu esses pontos aqui, tá bom? Os pontos são um pouco espalhados, então o que eu fiz? Eu fiz uma medida aqui passei do 450 até o 510, né? Ele foi praticamente linear, depois ele começou a ter variação. Então eu fiz uma reta média, colocando a mesma quantidade de pontos para cá ou para cá, fiz uma reta média, né? Para quem estuda fazer gráficos, essa é uma técnica que se usa em fazer gráficos, tá bom? É excelente? Isso aqui serve num laboratório de metrologia? Não serve. Isso aqui é para aplicação geral para fazer isso, tá bom? Então, se você tiver num laboratório de metrologia e tal, tiver instrumentos adequados, cabos, tempo e investimento nisso, você vai poder fazer um gráfico muito melhor. Mas esse aqui, para uso geral, vai servir, tá bom? Esse é o objetivo, tá bom? Você vai medir um rádio, por exemplo, de UHF, que ele, por exemplo, vai transmitir em 440 MHz ou 435 MHz, depende do país, vai ter uma posição diferente aqui da banda de UHF. Então você vai conseguir ler através do MSO 5000. Isso é importante para quem tem rádio de comunicação, tá bom? E outros rádios acima dessa frequência também vai poder ser medido, tá bom? Vamos lá. Então nós fizemos uma de 400 até 600,
o outro de 600 a 7,700. Esse aqui já ficou mais linear. Tá certo? E aqui, voltando aqui, por que deu tanta diferença? Pode ser algum problema no cabo, nos conectores. Esses cabos e conectores aqui não são padronizados, não é o padrão, especificações de instrumentos realmente, né? Cabos de conectores e cabos de uso geral. Pode ser esse é o objetivo. E além do técnico, o operador, que pode ter errado também. Né? Muito bem. Vamos lá, temos até 700 MHz, tudo bem? Até 700 MHz e o outro gráfico até 1.5 GB. Poderia ir até mais? Põe. Mas eu fiz o seguinte, por que eu fiz até aqui? Por causa do tamanho do gráfico. Tá certo? Se eu crescer um pouquinho mais para cá, não vou ter lugar para plotar o ponto aqui. Embora na tabela tenha lá o ponto, correto? Então até assim 1.5 GHz, que vamos pensar assim, 1.5 dividido por 400, dá mais ou menos 4 vezes, né? 4 vezes a BW é o suficiente aqui, tá bom? E vamos lá, então pensar assim, 900 MHz, nós vamos ter um sinal aqui, ó, vai ser na ordem de 10, 20, 30, não, 10, 12, 14, ó, 14, multiplicar por 14, o fator de correção, tá bom? Tudo isso para fazer como se fosse o sinal do gerador que gerou um sinal para dar 10 dBm aqui na ponta da medição. É isso. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Então, para você fazer isso, o que nós vamos fazer? No caso, você pode ir lá no final do programa, no final do arquivo, né? No final do arquivo. Vamos lá no final do arquivo. Isso, vamos lá no final do arquivo. Ó. Você vai ter os 3 gráficos. Vou pegar um gráfico, uma frequência qualquer, por exemplo, 670 MHz, tá bom? Aqui, ó. Se você vai pegar, como é que você vai fazer? Se você vai medir um sinal, que você consegue medir aqui, ó, é 670 MHz, através do frequencímetro interno que tem aqui, então você pode ter 3 frequencímetros aqui, tá bom? Daqui a pouco nós vamos ver. Vai lá a frequência de 670 MHz, se você vai ter uma amplitude, por exemplo, de 10 milivolts, que você mediu, está dando 10 milivolts, mas está fora da banda do MSO 5000? Está, quase o dobro, tá bom? Então, como é que vamos fazer? Vamos colocar essa coluna aqui, tá bom? 670, vai gerar lá um número próximo a entre 1.90 e 2.00. Por exemplo, 1.95. Você vai poder colocar uma régua, né? Alguma coisa aqui e fazer a intersecção e vai gerar esse fator de correção. Então, se você tem 10 milivolts, você multiplica pelo fator de correção, por exemplo, 1.95, você vai ter o valor do sinal e amplitude que você deveria ter realmente, na real. Tá bom? Com uma tolerância de 20%, que é admissível, no máximo. Tá bom? Se você tiver, como eu falei, se você tiver um instrumento de melhor precisão, muito mais caro, você nem precisa desses gráficos. Isso aqui é para quem tem o MSO 5000 e não tem outros recursos mais avançados para medir. Tá bom? É isso. É isso. Vamos lá. Novamente, vamos voltar lá para o tabela, né? E, bom, vamos lá. Muito bem. Então, no eixo X você vai ter a frequência, no eixo Y, né, você vai achar o valor do CF, né, fator de correção. Correction factor. Muito bem. Então você faz a minha leitura na tela aqui de uma tensão e você vai multiplicar pelo CF, tá bom? E você vai ter a medida. A leitura aqui é VRMS ou VPP, ok? Tensão RMS ou a tensão pico a pico, certo? Foi feito para esse tipo. Não foi feito para DBM, nem DBV, nem outra situação. É VRMS e VPP, tá bom? É para você usar na prática, tá certo? Bom, você tem a leitura que você tem, multiplica pelo valor de correção, você vai ter o valor tal, o valor a ser medido. Por exemplo, se você tem um sinal de frequência, né, 850 MHz, se você tiver uma amplitude de 100 mV medido aqui, você vai da amostra aqui você vai ter 100 mV vezes 9, né? Você vai ter 920 volts RMS, tá bom? Se fosse VPP, seria que se aqui fosse VPP, aqui também daria VPP,
tá bom? Uma coisa se converte na outra, né? O VRMS e VPP, né? No caso, o VPP, né? Você vai ver até a nossa tabela lá, ó. Olha lá. O VPP é VRMS vezes 2, raiz de 2. Tá lá, tá bom? É fácil, tá certo? Muito bem. Eu vou parar esse vídeo aqui, que já está longo demais, né? Com 20 minutos. E vamos prosseguir aqui na nossa leitura que nós vamos fazer, tá bom? Forte abraço para Y2. Temos que ainda fazer um QRT aqui. Até mais.